Então, para a aula de hoje, o que a gente vai falar, pessoal? A gente vai falar principalmente sobre os aspectos do orçamento público e também os tipos de orçamento público. Esse tópico, pessoal, vem despencando ultimamente nos concursos públicos. E aqui, então, uma breve apresentação sobre mim. Caso você queira saber mais, é só ler essa observação, né? Essa apresentação. E agora, então, a gente vai falar dos aspectos. São 5 aspectos do nosso orçamento público. A gente aqui, antes de entrar em cada um deles, eu vou passar de forma geral quais são esses 5 aspectos. A gente tem um aspecto gerencial, depois a gente vai ver o aspecto político, depois o aspecto jurídico, o terceiro. O quarto vai ser o aspecto contábil técnico e por último a gente vai ter o aspecto econômico. E agora então a gente vai tratar sobre cada um deles e começando pelo aspecto gerencial. Olha só, pessoal, a gente fala que nesse aspecto o orçamento é utilizado como instrumento de planejamento, tá vendo? Olha só, grave bem essa palavrinha aqui. Planejamento, accountability e gestão. E aqui vamos para os exemplos. O orçamento voltado para programas, resolução de problemas da sociedade. O que acontece, pessoal? Principalmente agora por meio do PPA e para a LDO, o nosso orçamento deixou de ser apenas uma peça que você não se preocupava com o quê? Com o futuro. Agora a gente tem, por meio do aspecto gerencial e principalmente a interligação tanto do plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, a gente tem um instrumento muito forte o quê? Do nosso orçamento no planejamento. Então todo o gasto que a gente vai fazer aqui agora, por meio desse aspecto gerencial, eu tenho que verificar, por exemplo, como é que eu vou fazer isso de forma planejada. Então, por exemplo, eu vou fazer um gasto na área de saúde, eu não só posso sair lá gastando. Eu tenho que fazer, por exemplo, todo um planejamento falando, olha, eu vou fazer uma campanha de vacinação, isso tem que ter indicadores, isso daqui tem que ter alguma meta-alvo, eu tenho que saber como é que vai resolver aquele problema, por exemplo, de algum tipo de doença, alguma endemia. Então, tudo agora no meu orçamento eu faço de forma planejada. Além disso, a gente tem um critério da accountability. Traduzindo aqui para o português, seria mais ou menos a responsabilidade na gestão. Então agora os administradores públicos, além de fazer de forma planejada os seus atos, você tem de fazer de forma que você consiga a sociedade verificar essa prestação de contas e também o gestor, além de prestar contas, ele também tem que ser responsável pelos seus atos. Então a gente verifica que esse termo de accountability ele está tanto vinculado à nossa transparência quanto também na prestação de contas. E o nosso último aspecto aqui é de gestão, ou seja, o orçamento público ele tem que ser uma forma de gestão, ou seja, o gestor público, o administrador público, ele tem que utilizar todo esse nosso orçamento para resolver os problemas da sociedade e facilitar a gestão dos recursos públicos. E agora a gente vai para o segundo aspecto do nosso orçamento público, é o aspecto político do orçamento. Então aqui ele reflete as escolhas dos governantes eleitos. Então, por exemplo, a gente teve o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, o ProUni. O que quer dizer isso, pessoal? Além de você ter aquele aspecto gerencial, o orçamento público ele é a principal forma de você implementar as políticas públicas. Então, toda vez que, por exemplo, tem uma plataforma política, campanha eleitoral, o que os governantes fazem, os candidatos a serem governantes? Eles falam, olha, minha plataforma vai ser aumentar benefícios sociais, minha plataforma vai ser, por exemplo, dar mais subsídios, por exemplo, a setores econômicos, por exemplo, na área de agricultura, na área de turismo. Então ele tem toda uma plataforma política e quando ele entra então na administração pública, ele utiliza o orçamento público para colocar em prática aquilo que ele prometeu na sua campanha eleitoral. Então a gente tem um aspecto político onde o governante, ao entrar na administração pública, ele coloca em prática tudo aquilo que ele comprometeu, principalmente ali na campanha eleitoral. E o terceiro aspecto, o aspecto jurídico do orçamento, é a formalização do orçamento por meio de leis ordinárias específicas por processo legislativo próprio. Então, pessoal, olha só, a gente verifica que o nosso orçamento, principalmente a nossa lei orçamentária anual, ela é uma lei ordinária. E pelo fato de ela ser uma lei, você tem que seguir todo o processo legislativo, que está previsto principalmente lá na Constituição Federal. Então a gente verifica, por exemplo, lá na parte da União, é o presidente da República que encaminha, depois você manda para o Congresso Nacional, que ele vota, faz toda ali aquela parte das emendas dentro do Congresso Nacional, e por último, a lei volta para o presidente da República para ele sancionar ou então vetar alguns artigos. E por último, o Congresso Nacional ele pode manter ou não aqueles vetos propostos pelo Poder Executivo. Então esse aspecto jurídico aqui quer dizer o nosso orçamento público como uma lei ordinária que tem de seguir todos aqueles trâmites, principalmente os constitucionais. E aqui, o nosso exemplo é principalmente o atendimento das regras constitucionais sobre o nosso processo legislativo orçamentário. Lembrando, pessoal, a gente vai ter uma aula específica como é que funciona esse processo legislativo orçamentário. Por mais que o nosso orçamento seja uma lei ordinária, a gente verifica que ele tem uma tramitação diferente das demais normas, mas isso a gente vai ver num ponto específico aqui no nosso curso. Agora, então, a gente vai falar do nosso quarto aspecto, que é o aspecto contábil e também o aspecto técnico.
Aqui ele registra de forma sistemática e padronizada as previsões de receitas e despesas do governo e também qualquer outra questão que envolve a questão mais formal do nosso orçamento público. Quais são os exemplos? Elaboração do nosso orçamento com base nas portarias de classificação da receita e despesa, manual técnico do orçamento. Então aqui, pessoal, é mais ou menos o seguinte, a gente pegar os princípios principalmente contábeis, de contabilidade pública, princípios gerais de orçamento público, a gente sistematizar tudo que está na legislação e fazer então o nosso orçamento de uma peça bem técnica e uma peça também seguindo todas as metodologias. Então aqui é você traduzir para uma linguagem técnica tudo aquilo que a legislação colocou como competência desse nosso orçamento público. Porque se você não tivesse, pessoal, essa padronização, o orçamento seria uma verdadeira bagunça. E principalmente por meio dessa questão contábil e técnica, a gente verifica, por exemplo, você entender no orçamento da União, classificação da receita, despesa, principalmente por natureza, a gente vai, por exemplo, para um município, vai para um estado, qualquer município do Brasil, qualquer estado do Brasil, a gente vai ter uma mesma linguagem. Isso daí é muito mais fácil para você o quê? Consolidar as contas públicas, você fazer análises. Então, quando você coloca esse aspecto técnico e contábil do orçamento público, ele é muito bom para você fazer comparações e verificar, por exemplo, quais são os estados melhores em termos de ranking de transparência, de prestação de contas e também de demonstração dessas despesas para a sociedade. Então, esse aspecto contábil e técnico, ele é muito bom nessa questão da padronização, porque a gente consegue fazer as várias comparações em vários entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E por último, a gente tem um aspecto econômico do nosso orçamento, que lembra muito o que? As funções econômicas da atividade estatal, que são quais? Alocativa, distributiva e estabilizadora. Se você tiver dúvida, a gente tem um vídeo completo aqui no canal, vai estar bem aqui no card falando dessas funções. Então aqui, pessoal, por meio desse aspecto econômico, o nosso orçamento é uma ferramenta de intervenção do Estado na economia, influenciando a estabilização econômica, a ampliação dos níveis de atividade econômica e a distribuição da renda. E a gente tem como exemplo o quê? Política de distribuição de renda, Bolsa Família, o imposto de renda. O que acontece com o imposto de renda? Quem ganha mais paga mais para o Estado e com esse pagamento maior de quem ganha mais, você consegue fazer as políticas públicas. Além disso, a gente tem política de geração de emprego, é uma forma excelente de você estabilizar a economia e também a geração de infraestrutura, por meio dessa política alocativa do Estado. Então ele está gerando cada vez mais o quê? Ponte, portos, aeroportos, isso tudo você desenvolve o Estado e você consegue então colocar principalmente a gente aqui em nível de atividade econômica, de exportação. Isso ajuda muito ao que você desenvolver o país como um todo ou então determinada localidade. E com isso a gente finaliza os 5 aspectos do nosso orçamento público. Vamos rememorá-los? Primeiro a gente falou do gerencial, depois a gente falou do político, depois a gente falou do jurídico e agora a gente falou tanto do contábil quanto também do econômico. E agora então, para saber se você aprendeu bem essa matéria, a gente vai fazer algumas questões. Ao considerar o orçamento público sob a perspectiva dos estágios da reforma orçamentária, iniciamos com a lógica do orçamento por objeto. Em seguida, passamos pelo orçamento por desempenho, até culminar no orçamento como instrumento de planejamento e accountability. Esses elementos caracterizavam a evolução do orçamento como um instrumento de natureza gerencial. Então vamos lá, pessoal. Tá vendo aqui as palavras-chave? Ele falou tanto como instrumento de planejamento, quanto também instrumento de accountability. Então isso daqui é exatamente qual? Nosso aspecto gerencial do nosso orçamento público. Então o item está certinho. Próxima questão, sobre o aspecto econômico, caracteriza-se como um instrumento para a atuação do Estado, cuja ação visa a estabilização ou a ampliação dos níveis da atividade econômica. E aí, pessoal, certo ou errado? O item está certinho, né, pessoal? Exatamente. Aqui a gente falou de apenas 2 funções, tanto a estabilizadora quanto também a forma alocativa da ampliação dos níveis da atividade econômica. Então está certinho essa nossa questão. Sobre o aspecto técnico, relaciona-se à obrigatoriedade de observância da técnica orçamentária, sobretudo em relação à classificação clara, metódica e racional da receita e da despesa pública. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Mais uma vez, o item está certinho, né? Exatamente com esse critério técnico aqui, a gente consegue colocar aqui uma metodologia padrão para fazer o nosso orçamento público. E por último agora, quando se trata o orçamento como resultado do processo de avaliação de demandas e de escolha entre alternativas, ressalta-se a sua natureza financeira. Se destacar das questões fiscais, receita, despesa, déficit e dívidas, é a natureza econômica no orçamento que aflora.
E aqui, pessoal, lembra? Quando eu trato de receita, despesa, a gente está falando principalmente de metodologia. Então, a gente está tratando do critério contábil e não do critério econômico. Então, tá aqui exatamente não é a natureza econômica que a gente está tratando quando fala de receita, despesa, déficit e dívida. Isso daí é o que é uma questão mais metodológica de classificação de receita e despesa e não propriamente de natureza econômica. A econômica, pessoal, é quando o Estado atua na atividade econômica. Lembra? Alocativa, distributiva e também a estabilizadora. Não é o foco aqui da questão. Então aqui o foco foi praticamente só trazer a metodologia de receita, despesa, déficit e dívidas. Isso daqui é mais contábil e não econômico. E a gente vai começar logo o tema da aula de hoje, que é princípios orçamentários. Então vamos lá, pessoal. Qual a importância de você estudar os princípios orçamentários? Porque praticamente é onde é que ele dá o norte, né? Então muitas das vezes você vai conseguir acertar a questão não sabendo especificamente o que tem, por exemplo, na lei orçamentária anual, na lei de diretrizes orçamentárias e até no PPA. Mas você vai saber que determinada situação é praticamente inviável, tendo em vista o quê? Os princípios, ou seja, todo o norte que estabelece, ele que direciona o nosso orçamento público. Então vamos lá começar com o princípio da universalidade. Então aqui, pessoal, o que a gente observa? Quando a gente fala de princípio da universalidade, a gente vê muitas vezes o quê? Um universo. O que seria o universo? O universo é onde é que você contém tudo. Então, do ponto de vista orçamentário, quando a gente vai falando do princípio da universalidade, a gente vai falar que no nosso orçamento público, ele vai ter todas as receitas e todas as despesas do Estado. Então, nada vai escapar do nosso princípio da universalidade. Então, tudo que você quiser saber que vai entrar de receita do Estado, você tem que observar ali na lei orçamentária anual e tem que estar configurada ali a receita do Estado. E a mesma coisa das despesas públicas. Você não pode aqui omitir nenhum tipo de despesa do nosso orçamento público. Qual o objetivo desse princípio da universalidade? É que por meio dele o Poder Legislativo tende a oferecer autorização para todos os gastos. Então, muitas das vezes, se você tivesse algumas exceções, algumas despesas que não precisariam estar dentro do orçamento público, o que ia acontecer? Como a gente viu lá no processo legislativo, o que acontece? O orçamento quem elabora é o Poder Executivo e ele é encaminhado para o Poder Legislativo. Agora imagina se não tivesse todas as receitas e todas as despesas no orçamento público. Então, na verdade, seria ali uma burla, né? Então, na verdade, seria uma burla, seria uma omissão dessa autorização legislativa. Então, na verdade, todas as receitas e todas as despesas têm que constar nessa peça orçamentária, porque para o Poder Legislativo saber o que o Poder Executivo está gastando e, com isso, ele dá autorização do gasto. Então, tudo que você quer gastar com saúde, por exemplo, educação, tende a aparecer no nosso orçamento público. Então, esse é o princípio da universalidade, ou seja, todas as receitas e todas as despesas tendem a aparecer aonde? No nosso orçamento público. E além disso, a gente tem um princípio do orçamento bruto. O que significa esse princípio do orçamento bruto? É que todas as receitas e todas as despesas devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, ou seja, eu não posso colocar apenas o valor líquido. Aqui, pessoal, então não é permitido nenhum tipo de dedução. E um exemplo é a parte dos impostos da União que são transferidos para estados e municípios. Então preste atenção nesse exemplo. Uma parte dos impostos da União, por exemplo, com o IPI e também com o imposto de renda, ela não fica com essa totalidade. Então, por exemplo, se ela arrecadou 10 milhões de reais em determinado mês, o que vai acontecer? 50% disso vai ficar com a União e uma outra parte vai ser transferida para estados e municípios. Então, aqui, a União ela pode falar, olha só, eu sei que 50% só é meu. Por que eu não coloco só no orçamento essa parte dos 50%, sendo que o resto, obrigatoriamente, eu tenho que transferir para outro ente público? Ela não pode fazer isso. Ela tem que demonstrar o quê? Que eu arrecadei esses 10 milhões e que eu estou transferindo esses 50%. Então, esse é o princípio do orçamento bruto. Ou seja, você tem que colocar tudo com seus valores brutos. Eu não posso colocar de forma deduzida ou então somente com seu valor líquido. E agora, então, vamos ver alguns exemplos de prova que cobram esses princípios que a gente viu. O princípio da universalidade determina que a lei orçamentária anual de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações, instituídas e mantidas pelo poder público. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está certíssimo, né, pessoal? É exatamente esse o princípio da universalidade. Na minha lei orçamentária anual, eu tenho que ter todas as despesas,
todas as receitas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. É exatamente esse o conceito do nosso princípio da universalidade. Próxima questão. De acordo com o princípio do orçamento bruto, as receitas e despesas devem ser reconhecidas no orçamento pelo seu valor líquido, independentemente de o saldo ser positivo ou negativo. E aí, pessoal, é exatamente o contrário, né? O nosso item está errado. Na verdade, o nosso princípio do orçamento público, ele veda que essas receitas e despesas sejam reconhecidas pelo seu valor líquido. Elas devem ser apresentadas pelo seu valor bruto. O princípio do orçamento bruto norteia que todas as receitas e despesas constarão da lei do orçamento, pelos seus totais, vedadas qualquer deduções. E aí, pessoal, agora já o item está certinho, né, pessoal? É exatamente o nosso conceito do princípio do orçamento bruto. Conforme o princípio do orçamento bruto, a LOA deverá conter todas as receitas e todas as despesas de poderes, órgãos e entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está errado, né, pessoal? Na verdade, ele trocou aqui. Na verdade, não é o princípio do orçamento bruto, é o princípio da universalidade. E com isso, pessoal, então a gente finalizou aqueles dois princípios e agora vamos avançar um pouco mais na nossa matéria. E avançando, pessoal, a gente vai falar agora sobre o princípio da especificação, especialização ou então discriminação. Ele fala que as minhas receitas e as despesas devem aparecer de forma discriminada no meu orçamento público. Então, com isso, você pode identificar as origens dos recursos e também as suas aplicações. E com isso, é vedado que a Lei Orçamentária Anual consigne dotações globais para atender indiferentemente às despesas. Então, vamos entender um pouco melhor como é que funciona aqui esse princípio. Então, aqui eu não posso colocar o quê? Uma dotação para atender de forma global várias despesas. Então, caso, por exemplo, eu tenho o Ministério da Economia. Eu não posso colocar ali, por exemplo, orçamento do Ministério da Economia e começo a gastar nele. Eu estou gastando com o quê? Com fornecedor, com pessoal, com material de consumo, com dívida, enfim. Então, com essa dotação global, eu fujo da minha transparência e também desse princípio da especialização. Então, aqui, pessoal, com o meu orçamento, eu vou ter que demonstrar quanto que eu gastei com o pessoal, eu vou ter que demonstrar quanto que eu passei, por exemplo, para um estado, para um município, quanto que eu fiz para a construção de uma pista, né, de uma rodovia, de uma ferrovia, de um porto, enfim. Com base nesse princípio da especialização, eu tenho que ser mais específico no objeto do meu gasto, para você trazer mais transparência na execução do meu orçamento público. Mas aqui tem uma exceção. Por exemplo, os programas de trabalho que não possam seguir as normas gerais de execução da despesa. Então, aqui a doutrina fala muito daquele caso, por exemplo, de proteção de testemunhas. Você não pode ali deixar bem claro, olha, esse programa aqui é para proteger testemunhas. Porque, por exemplo, quem está interessado em saber, por exemplo, né, com crime organizado, ele vai ali e começa a rastrear tudo que está dentro daquele programa de trabalho. Então, nesses casos bem específicos que exigem sigilo, aí sim você pode fazer o quê? Tirar desse princípio da especialização. Mas lembrando que isso tudo é o quê? Foge à regra e tem que ser algo exatamente bem específico e também excepcional. E depois desse princípio, a gente tem um princípio da unidade. O que significa esse princípio? Que deve existir apenas um orçamento para cada ente federativo. União, Estado, DF e municípios. Então, eu não posso ter orçamento paralelo. Então, por exemplo, dentro de cada um desses entes tem que ter apenas o quê? Um orçamento público. Então, lá no Distrito Federal, no Amazonas, Bahia, Rio Grande do Sul, quantos orçamentos você pode ter? Apenas um. Você, então, evita que tenha orçamentos paralelos dentro desse ente público. Então, o orçamento de cada poder deve estar englobado no orçamento do ente federativo. Então, imagina que se cada um dos entes, né, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, quisesse fazer um orçamento próprio, não ia dar certo, porque aqui você tem um orçamento para cada um desses entes. Até porque, pessoal, lembra que a gente viu? Sempre é o Poder Executivo que faz o quê? Consolida essas propostas e encaminha para o Poder Legislativo votar esse orçamento que engloba todos esses demais poderes. E aqui, pessoal, não é nessa aula, mas como é que é importante você entender essa elaboração do orçamento público? O Poder Executivo ele não faz nada de forma arbitrária.
o que acontece? Com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, você tem ali as diretrizes para cada um dos poderes elaborarem o seu orçamento. Então, aqui nessa fase, por exemplo, de elaboração do orçamento, o Poder Executivo ele elabora o seu, mas ele consolida as propostas orçamentárias dos demais poderes. Então, nosso Poder Judiciário, por exemplo, com base na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele vai elaborar o seu orçamento público, vai encaminhar para o Poder Executivo, o Poder Executivo vai consolidar, né, o orçamento de todos os poderes e, por fim, ele vai elaborar, né, e vai encaminhar essa peça para o Poder Legislativo para ele fazer a apreciação. Então, falei apenas um panorama desse processo legislativo que a gente vai ver um pouco mais adiante, só para você ter uma noção de como é que funciona a elaboração desse orçamento público. Então, pessoal, o que vai acontecer por meio desse princípio da unidade? Cada um dos poderes vai estar dentro desse orçamento público unificado que vai ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo. E avançando, a gente tem um princípio da totalidade. O que significa esse princípio? Ele é uma evolução do princípio da unidade. Olha só, pessoal, o princípio da unidade, que a gente viu agorinha, ele foi instituído pela Lei 4.320 em 1964. O que a Constituição Federal fez? Ela deu uma nova roupagem a esse princípio da unidade em 1988, falando o seguinte, olha só, pessoal, por mais que o nosso orçamento seja único, dentro dele tem 3 capítulos. E quais são esses capítulos? Eu tenho um orçamento fiscal, eu tenho o orçamento da Seguridade e eu tenho o orçamento de investimento das estatais independentes. Então, seria aqui 3 orçamentos que, de forma conjunta, né, formam um orçamento global daquele nosso ente público. Então, por meio dele, o que acontece? Possibilita a coexistência de múltiplos orçamentos, que é exatamente esse daqui, fiscal, Seguridade e investimentos, que devem sofrer consolidação de forma a permitir uma visão geral do conjunto das finanças públicas. Então, por isso que ele é uma evolução o quê? Do princípio da unidade. Você tem esses 3 capítulos, né, do orçamento, mas na verdade eles são consolidados, encaminhados de uma forma específica pelo Poder Executivo. Então aqui, pessoal, e o que tem dentro de cada um desses orçamentos? Dentro da Seguridade, pensa o seguinte, quando eu estiver falando de Seguridade, vai ser sempre despesas relacionadas à saúde, previdência e assistência social. Então, por exemplo, o orçamento do Ministério da Saúde vai estar onde? Dentro do orçamento da minha Seguridade Social. O meu orçamento do Ministério da Previdência, a mesma coisa, dentro do orçamento da Seguridade Social, dentro desse capítulo do nosso orçamento consolidado. E da mesma forma, se eu estiver falando das minhas estatais independentes, a gente vai entrar no conceito de estatal dependente ou independente no capítulo de Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas aqui o que você tem que ter em mente? Quando eu estiver falando de uma estatal independente, é aquela de uma forma bem geral, ela sobrevive pelas suas próprias pernas, ou seja, ela não precisa de dinheiro do imposto, né? Ela não precisa do dinheiro do governo central para ela sobreviver. É o caso, por exemplo, da Petrobras, né? Do Banco do Brasil, porque pela sua tarifa, né, que elas cobram, pelos empréstimos, elas conseguem sobreviver, elas não precisam de ajuda do governo, né, ficar repassando dinheiro público para elas. Então, exatamente essas são as empresas estatais independentes. Então, tudo que eu for fazer de investimento nessas estatais independentes vai estar aqui dentro de um outro capítulo no meu orçamento público. E, por fim, tem um fiscal, que é todas as demais despesas, pessoal. Então é mais fácil você saber, né, o que seria essa seguridade, investimento, e tudo que não for isso é orçamento fiscal. Então, por exemplo, quando a gente vai falando do poder legislativo, é seguridade? Não é. É investimento das estatais independentes? Não é. Então vai estar onde? Dentro do fiscal. Quando eu estiver falando do Poder Judiciário, a mesma coisa. Quando eu estiver falando do Ministério da Economia, também fiscal. Quando eu estiver falando do Ministério da Agricultura, fiscal também. Então, praticamente, você sabendo o que é seguridade e o que é investimento das estatais independentes, todo o restante é orçamento fiscal. E agora, então, vamos para as questões. A existência de vários orçamentos autônomos, como o orçamento fiscal e o da Seguridade Social, viola o princípio da totalidade orçamentária. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Ele não viola o princípio da totalidade orçamentária. O que o princípio da totalidade orçamentária ele fala? Que a gente pega esses 3 orçamentos, né, fiscal, seguridade e investimentos, e então, pelo princípio da totalidade, é possibilitada a coexistência de múltiplos orçamentos que devem sofrer o quê? Consolidação, de forma a permitir uma visão geral do conjunto das finanças públicas. Pelo princípio da totalidade, é possível a coexistência de vários orçamentos autônomos, mas que podem ser vistos de forma consolidada, permitindo-se, assim, uma visão ao mesmo tempo segregada e geral das finanças públicas. E aí, pessoal, certo ou errado? Está certíssimo essa questão, né, pessoal?
O princípio orçamentário da unidade evita múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. E aí, pessoal, esse é o objetivo do nosso princípio da unidade? Exatamente isso, né, pessoal? A gente vai pegar o orçamento geral ali, consolida, né, e tem um orçamento único dentro daquela pessoa jurídica, né, dentro daquele ente federativo. O princípio da unidade estabelece a necessidade de todas as receitas e despesas estarem previstas na lei orçamentária anual. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Não é o princípio da unidade que estabelece a necessidade de todas as receitas e despesas estarem previstas na lei orçamentária anual. Qual é esse princípio que ele está se referindo aqui? Exatamente o princípio da universalidade e não o princípio da unidade. A lei orçamentária anual deve ser única para toda a federação. Está errado, né, pessoal? Não é para todo o Brasil, né? Você não tem um orçamento público para todos os estados, Distrito Federal, municípios, União. Não, na verdade, cada um desses entes tem seu próprio orçamento público. Continuando, a gente tem um princípio da anualidade ou então da periodicidade. O que acontece, pessoal? Ele fala que aqui o orçamento deve se referir ao período de um ano. Então, para 2024, a gente vai ter um orçamento. Para 2023, a gente vai ter um outro orçamento. Então, você vê que cada exercício financeiro você tem o seu próprio orçamento. Então, por exemplo, eu não posso pegar o exercício, por exemplo, o orçamento de 2024 e passar ele para 2025. Porque quando chegar 2025, vai ter o seu próprio orçamento. Então, esse é o princípio da anualidade ou da periodicidade. Mas existem algumas exceções e para isso, pessoal, a gente vai passar rapidamente no que seriam os créditos adicionais. Os créditos adicionais, a gente vai ter uma aula específica que vai falar sobre eles. Mas aqui eu vou passar 3 tipos de créditos adicionais que eu já vou antecipar, né, de uma forma bem resumida para você entender as exceções desse princípio. Então vamos lá. Então a gente tem esses 3 créditos. Vamos lá. O crédito suplementar, ele serve para o quê? Para reforço da minha dotação. Então vamos supor que eu tenho ali um dinheiro para construir uma ponte. Eu tinha lá, por exemplo, 10 milhões de reais, eu estava executando e chegou ali no meio do ano e falou, olha, o dinheiro foi insuficiente, eu preciso de mais 5 milhões. O que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um quê? Um crédito suplementar, que é o reforço de uma dotação que já tem dentro do meu orçamento. Ou então, vamos supor, eu tenho que construir uma ponte que não estava prevista. Então, o que vai acontecer? Está vendo que não é algo que eu tenho que suplementar algo que já existia. É algo totalmente novo, nem estava previsto no meu orçamento. Então, nesse caso, de uma dotação nova, o que vai acontecer? É um crédito especial. E já, por exemplo, no caso de algo totalmente urgente ou imprevisível, o que vai acontecer? Por exemplo, é o caso que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, aquelas chuvas, né, que causam uma série de alagamentos, dano em infraestrutura. Então, nesses casos, eu posso fazer o quê? Foi uma despesa urgente e imprevisível, um crédito extraordinário. E agora, pessoal, na prática, o que ocorre? O crédito especial, ele é muito difícil de ocorrer. Ele é bem raro mesmo, que praticamente tudo que você já vai fazer já tem alguma previsão, nem que seja de uma forma inicial no seu orçamento público. E também crédito extraordinário, como por exemplo, né, o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, é algo também bem excepcional. Então o que acontece? Tanto o crédito especial quanto esse crédito extraordinário, a gente vê que é algo totalmente fora da realidade, né, fora do planejamento público ordinário. E já esses créditos suplementares, pessoal, é praticamente o que eu coloquei que é 99% das situações. Então, quase sempre vai ser o quê? Um crédito suplementar. E apenas em algumas situações bem específicas que você vai precisar de um crédito especial ou então um crédito extraordinário. E depois a gente vai ver que esse crédito especial ele tem uma aprovação muito mais complicada que esse crédito suplementar. O que acontece? Toda vez que eu quiser um crédito especial, o Poder Executivo tem que mandar lá para o Poder Legislativo. Muitas vezes tem todo um debate ali, demora para ser aprovado. Então, com isso, ele tem toda uma morosidade, né? Ele tem um certo prazo e ele às vezes demora muito para sair. E já o crédito extraordinário ele é algo totalmente imprevisto, né? Urgente que aconteceu no Estado. Então, o que a Constituição fala? Tendo visto que esses 2 créditos aqui, eles são totalmente extraordinários, são totalmente exceção, tendo visto que esse daqui ele é bem difícil de ser aprovado, e esse daqui a gente está falando de uma situação urgente e imprevista, a Constituição fala o seguinte, olha, tanto esse crédito especial quanto esse crédito extraordinário, se ele for autorizado nos últimos 4 meses dos exercícios financeiros, o que eu posso fazer? Eu posso incorporar ao orçamento do exercício subsequente. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos supor, então, que esse crédito especial, em outubro, ele é aprovado, né? Às vezes o Poder Executivo mandou ali em janeiro, mas só em outubro ele foi aprovado. O que você vai fazer? Automaticamente,
eu posso pegar esse orçamento, esse crédito que foi aprovado ali no finalzinho do ano, né, que foi nos últimos 4 exercícios dos 4 meses, o que eu posso fazer? Eu posso mandar ele para o próximo ano. A mesma coisa do crédito extraordinário. Como é uma situação bem urgente e imprevisível, o que você pode fazer também? Se ele for autorizado nos últimos 4 meses também, o que eu posso fazer? Posso mandar também ele para o próximo exercício financeiro. Então vamos supor, por exemplo, em 2024. Ali, a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, né? A partir desses 4 meses, o que eu posso fazer? Teve a aprovação do crédito especial, eu já mando para 2025. E a mesma coisa, eu abri um crédito extraordinário aqui a partir de setembro, eu também mando para 2025. Então, essa é o que? A exceção do orçamento do princípio da anualidade. Por quê? Porque esses créditos eles vão estar dentro de um exercício financeiro, mas eles também vão participar de forma automática do próximo exercício. Então, por isso que eles são exceções ao princípio da anualidade. E a gente também tem o princípio da exclusividade ou então o princípio da pureza. Pessoal, aqui é onde é que você consegue eliminar aquelas questões quando se tratam, lembra que eu falei que você está em dúvida se é PPA, LDO e LOA? Então preste muita atenção aqui nesse princípio, porque você vai conseguir eliminar grande parte das questões que falam que determinado demonstrativo, né, determinada competência tem que estar na minha lei orçamentária anual. Então vamos lá, pessoal, o princípio da exclusividade ou da pureza diz o seguinte, que a minha lei orçamentária anual deve conter apenas previsão de receita e a fixação da despesa. Fora isso, pessoal, não pode ter mais nada. Então, lembra que a gente falou das metas fiscais da LDO? Eu poderia ter aqui na minha lei orçamentária anual? Não pode. Por quê? Aqui, quando a gente vai falar na próxima aula do orçamento público. Mas o que diz exclusivamente receita e despesa? É mais ou menos o seguinte, olha, qual é a minha previsão de arrecadar de ICMS? R$1 bilhão. Então tem lá na minha lei orçamentária anual. Qual a previsão da receita? R$1 bilhão em ICMS. Qual a minha previsão de arrecadação, por exemplo, IPVA? Está lá, mais um valor, sei lá, R$100 milhões. Tem lá o valor de R$100 milhões. Com base em toda essa minha receita, o que eu posso fazer? Qual a minha despesa? Construir creche, pagar servidores. Então vai lá e está discriminado cada uma das suas despesas. Então é isso que o orçamento pode ter. Eu não posso ter mais nada fora disso. O que acontecia muito antes? Então, como o orçamento é muito importante para o Estado e ele nunca deixa de ser aprovado, o que o pessoal colocava? Dia de comemoração, mudava nome de ponte, nome de rua, aqueles projetos que nunca eram aprovados, o pessoal colocava ali dentro da minha lei orçamentária, porque sabia que ele ia ser aprovado. Então, o pessoal aproveitava dessa situação do orçamento público sempre ser aprovado e começava a colocar coisas que não tinham nada a ver. Então, o que a Constituição falou? Parou com essa bagunça e agora o nosso orçamento vai ter exclusivamente isso. Ah, então e se eu quiser falar, por exemplo, de situação fiscal do Estado? Eu tenho que arrumar outro instrumento, que é o quê? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ah, eu quero falar então sobre diretrizes, objetivos e metas. Eu posso colocar aqui no meu orçamento público de forma alguma, que é só receita e despesa. Se eu quiser colocar isso, eu tenho que colocar onde? No meu plano plurianual. Então, o orçamento público, pessoal, é isso, é receita e despesa. Então, lembre muito bem disso, que você vai conseguir acertar as questões. Mas aqui, pessoal, então qual era o objetivo? A gente falou, evitar essas caudas orçamentárias. As caudas orçamentárias são essas matérias que não tinham nada a ver com orçamento, né? Igual eu falei, colocar uma data comemorativa, mudar o nome de uma ponte, mudar o nome de uma rua, enfim, tudo que não tinha nada a ver com orçamento era o que eles chamavam de caudas orçamentárias, ou seja, era um orçamento que era aprovado com uma série de matérias que não era afim a ele. E agora, pessoal, olha só, lembra que a gente falou que o orçamento deve conter apenas receitas e despesas? Existem algumas exceções, mas as exceções elas são feitas para tornar o orçamento público mais ágil. E como é que são essas exceções, pessoal? Lembra que a gente falou que o crédito suplementar era aquele crédito que acontece na maioria das vezes, em 99% das situações. Pensa no caso, pessoal, de sempre que faltar o recurso para algo, eu tenho que mandar uma autorização para o Poder Legislativo, toda hora. Faltou dinheiro para isso. Estou lá no último dia do mês, faltou dinheiro para pagar servidor. Tem que mandar de novo para o Poder Legislativo. Então isso daí é praticamente engessar muito o orçamento. Então o que a Constituição falou? Olha só, na hora que você aprovar a sua lei orçamentária anual, você pode, além de ter apenas receita e despesa, você pode ter uma autorização para você gastar o quê? O crédito suplementar. O que acontece normalmente? Na hora que você aprova essa lei orçamentária anual, você já tem ali dentro do dispositivo da lei falando, olha, o Poder Executivo pode aumentar suas dotações, por exemplo, até 20%, 25% dessa dotação original. Então aqui é apenas um exemplo, né, pessoal, de como é que acontece isso na prática. Então, por exemplo, eu tenho R$1 milhão ali de reais para pagar servidor.
eu precisei de mais 200 mil, aí o que vai acontecer? Você olha lá no seu na sua lei orçamentária anual. Pode ter o quê? Uma autorização para a abertura desse crédito suplementar já nessa minha lei orçamentária anual, que é uma exceção ao princípio, né, da nossa exclusividade. Então, muitas vezes tem lá até 20% do Poder Executivo pode abrir de crédito suplementar, então você tem uma margem maior para você não ter que ficar toda hora fazendo ali um pedido do Poder Legislativo. Então, aqui a gente tem a nossa primeira exceção. Por quê? Porque a própria lei orçamentária anual, além de conter receita e despesa, ela também pode conter uma autorização para o Poder Executivo abrir esses créditos suplementares até determinada quantia. Então, lembrando que a exceção ao princípio da exclusividade é o quê? É o Poder Executivo abrir de forma direta o quê? Esse crédito suplementar, e a exceção ao princípio que a gente viu da anualidade era o quê? Eram os créditos especiais e os créditos extraordinários abertos nos últimos 4 meses do ano financeiro, que aí, nesse caso ele pode passar para outro exercício. Lembrando que esses 2 créditos eles são bem excepcionais, né? Como eles são excepcionais, você pode mandar de um ano para o outro. E aqui o foco foi nesse crédito suplementar, foi você não abarrotar o poder legislativo, né? Já que ele é a maioria no meu crédito suplementar, o que acontece? Se você precisasse sempre do Poder Legislativo, praticamente você ia parar o Estado, pois o crédito suplementar é a maioria. Pessoal, muitas vezes esse crédito suplementar aqui todo dia sai. Então imagina, todo dia você tendo que ir lá no Poder Legislativo para autorizar um pagamento de fornecedor de última hora, o pagamento de um pessoal. Então isso tudo é muito complexo e ia ser muito complicado você não ter esse tipo de autorização dentro da sua lei orçamentária anual. E além disso, então, a outra exceção é o que? A autorização para contratação de operação de crédito. Lembra que eu falei? Só tinha que ter receita e despesa. Mas aqui também a Constituição Federal ela fala, olha, a própria lei orçamentária anual, ela já pode falar o seguinte, olha, eu posso contratar algumas operações de crédito também se eu quiser. Então, é uma outra exceção aqui ao princípio da minha exclusividade. E lembrando, pessoal, que aqui, em relação a esse crédito suplementar, não é permitida autorização para o quê? Para créditos especiais e extraordinários. Então, eu não posso, na minha lei orçamentária anual, não é uma exceção ao princípio da exclusividade, eu falo o seguinte, o Poder Legislativo fala, olha, eu já deixo autorizado você já fazer crédito especial, ou seja, algo que não foi previsto no orçamento inicialmente. Não pode. Então, a Constituição, ela falou expressamente somente do quê? A exceção ao princípio da exclusividade é o crédito suplementar, não é o crédito especial e nem o extraordinário, porque esses dois são exceção ao princípio da anualidade nos últimos 4 meses do exercício, como a gente falou antes. Então vamos lá, pessoal, vamos ver como é que as questões cobram isso em prova. O princípio da exclusividade tem o objetivo de evitar as chamadas caudas orçamentárias, que são disposições estranhas à previsão de receita e à fixação da despesa. E aí, pessoal, exatamente isso, né? Nosso princípio da exclusividade. O Brasil adota o princípio da exclusividade orçamentária, segundo o qual a LOA não poderá conter dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa, ressalvando-se as hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal de 1988. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certíssimo, né, pessoal? O que eu posso ter na LOA? Apenas a previsão da receita, a fixação da despesa e, que mais? A autorização para o crédito suplementar e também para minhas operações de crédito. O princípio da exclusividade estabelece que o orçamento deve ter sua autorização delimitada por determinado período, equivalente ao ano civil. E aí, pessoal, certo ou está errado? Está errado, né? Não é o princípio da exclusividade, é o princípio que é da anualidade. A contratação de operações de crédito pelos entes públicos não pode ser tratada na lei orçamentária anual, que está sujeita ao princípio constitucional da exclusividade. E aí, pessoal, o item está errado, né, pessoal? Lembra quais são as 2 exceções ao princípio da nossa exclusividade? Autorização de créditos suplementares e também a autorização para contratação de operações de crédito. Em consonância com o princípio da exclusividade, a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa. Contudo, ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operação de crédito, nos termos definidos em lei. E aí, pessoal, tá certíssimo, né? Exatamente esse é um resumo do nosso princípio da exclusividade. E agora, então, a gente já está encaminhando para o nosso finalmente da aula e vamos lá falar do princípio da transparência. Ele diz que o governo deve divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade. E aqui, pessoal, não é só um princípio do orçamento público, mas também de toda a nossa administração pública. E aqui, a gente também tem um princípio da não afetação dos impostos, ou então ele pode falar de uma forma geral na nossa questão, que é o quê? É o princípio da não afetação das receitas públicas.
que se diz isso, pessoal? Aqui a gente vê da vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Pessoal, o que acontece? A gente só está falando de impostos. Quando a gente falar de receita pública, nas próximas aulas, a gente vai ver que as receitas dos estados, elas são bem maiores do que as receitas tributárias. E além disso, dentro das receitas tributárias, a gente tem os impostos, né, as taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e também as contribuições sociais. Mas aqui, pessoal, a gente só está falando de um tipo de receita do Estado, que é a receita dos impostos. Então, só os impostos que a gente não pode vincular a órgão, fundo ou despesa. Pode parecer que é bem específico, né, do imposto, pessoal, mas praticamente o imposto é o que mantém praticamente toda a arrecadação do Estado. Por mais que exista, né, uma série de outras receitas do Estado, mas o imposto, muitas vezes você vai em determinado ente, principalmente município, Estado, praticamente isso daqui corresponde a 90% de toda a sua arrecadação. Então, até por isso, pessoal, pela sua expressividade, e aqui quando a gente fala de imposto, eu não posso vincular esses impostos. Então, por exemplo, um IPVA, por exemplo, eu não posso vincular, por exemplo, a reforma de via, construção de estradas. Por quê? Porque o IPVA, ele é uma importante fonte para o Estado para ele fazer o quê? Construção de creches, ele vai manter a nossa educação, manter ali o esporte do Estado, vai manter toda a infraestrutura, toda a despesa política pública de uma forma geral e não somente para determinada finalidade. E até por isso que a Constituição fala, olha, os impostos você não pode vincular eles a nenhuma atividade específica, porque senão praticamente você não ia conseguir manter outras atividades do Estado. Então, pessoal, a gente fala que a vedação da vinculação é somente dos impostos, né? Como a gente falou antes, e não dos demais tributos. Que acontece, já os outros tributos, também a gente vai ver nas próximas aulas, que é, por exemplo, uma taxa, né? A taxa, ela por si, ela é vinculada já. Então, o que a gente vê daqui é o quê? A vinculação do imposto e não das demais receitas públicas. Com o exemplo aqui que é uma exceção, ou seja, que você pode vincular. É o caso, por exemplo, das contribuições e das taxas, né? Que elas, em regra, já são o quê? Totalmente vinculada. Você já cria essas receitas para uma finalidade específica, diferente do imposto, que você cria, né, os impostos. Por exemplo, no Estado você tem o ICMS, você tem o IPVA e você tem o ITCMD. Esses três impostos que praticamente você vai financiar educação, saúde, saneamento, infraestrutura, esporte, lazer, enfim, tudo que você precisa dentro daquele Estado. Mas agora, pessoal, aqui as exceções, você não precisa saber cada uma delas de forma específica. Eu coloquei apenas para você saber, olha, de forma geral, as receitas de impostos elas não são vinculadas, mas de forma excepcional, a Constituição deixa você vincular algum desses impostos a algumas atividades. Quais são elas, pessoal? Aqui são essas 7 que a Constituição fala. Aqui, igual eu falei, você não precisa decorar, você só precisa ter em mente que a regra é o quê? É a não vinculação dos impostos, mas a Constituição ela coloca algumas vinculações, mas sempre de forma excepcional. É o caso, por exemplo, do produto de arrecadação dos impostos, que uma parte que a União arrecada, ela manda tanto para o Estado quanto para o município. O que eu posso fazer muito? Uma parte dos meus impostos, automaticamente eu tenho que mandar onde? Para a saúde e para a educação, ter o mínimo, né? O mínimo da educação e da saúde, do que eu arrecado dos impostos, eu tenho que gastar nessas duas atividades. Algumas questões também, alguns impostos, né, algumas multas, algumas partes tributárias, eu posso vincular o que é minha administração tributária. Esse 456, ele diz muito a respeito a eu ser um garantidor de uma operação de crédito. Então, muitas das vezes eu peguei a operação de crédito com alguém, né, com um ente, e aí, por exemplo, eu não paguei. Essas minhas receitas de impostos podem servir tanto para garantia quanto contra garantia. Ou seja, aqui é uma forma, né, de eu assegurar que se eu não pagar, uma parte da minha arrecadação dos impostos podem ser utilizados para saldar essa minha dívida. E aqui o item 7 é a destinação de receitas aos fundos constitucionais. Então uma parte, por exemplo, que a União arrecada, ela tem que mandar para um Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, outra para o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, da região Norte, enfim. Tudo isso é relacionado a minha o quê? Exceção constitucional da não vinculação de imposto. Mas o que acontece? Isso tudo aqui é o quê? Exceção constitucional. A regra é o quê? Você não poder vincular, mas somente nesses casos específicos você pode ter uma vinculação de impostos. A não afetação da receita de impostos proíbe a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções previstas na Constituição Federal. E aí, pessoal, o item está certinho, né? Exatamente isso que a gente viu. O dispositivo constitucional que determinar aos estados aplicar, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento de ensino,
é uma exceção ao princípio orçamentário do orçamento bruto. E aí, pessoal, item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Não é uma exceção ao princípio do orçamento bruto, mas sim é uma exceção à não vinculação dos impostos ou então não vinculação das receitas públicas. O princípio da transparência determina que o orçamento seja divulgado de forma ampla e acessível ao público. E aí, pessoal, é exatamente esse, né, o conceito do nosso princípio de orçamento. Então, com isso, a gente finaliza nossa aula de princípios orçamentários. Pessoal, se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E também, se a aula for útil para você de alguma forma, não deixe o quê? Já dá aquele joinha. E também, se quiser saber mais sobre finanças públicas, orçamento público, enfim, tudo que tem essa temática, né, de dinheiro do Estado, não deixe de se inscrever aqui no canal. E até a próxima!